Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado da 32ª semana do Tempo Comum, dia 15 de novembro. Hoje no Brasil nós celebramos a proclamação da República do nosso país. E a Igreja celebra hoje a festa de Santo Alberto Magno, bispo e doutor da Igreja. Ele viveu na Alemanha de 1206 a 1280. O nosso Evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos esta parábola, para que eles permanecessem sempre na oração e não desistissem. Havia numa cidade um juiz iníquo, que não respeitava a Deus e nem homem algum. Vivia também naquela cidade uma mulher, que todos os dias buscava aquele juiz e pedia: faça-me justiça contra meu adversário. E ele não atendia. Um dia ele se pôs a pensar: eu não respeito a Deus e nem a homem algum, mas esta viúva todos os dias já está me molestando. Eu vou atender o seu pedido para que ela não venha fazer violência contra mim. O que vos parece a reflexão desse juiz iníquo? E por acaso o vosso Pai que está no céu não vai atender aqueles pequeninos que lhe suplica dia e noite e vai lhes fazer esperar? Eu vos digo que não, que Ele vai atender-nos rapidamente. Mas o Filho do Homem, quando Ele regressar, Ele encontrará fé sobre a terra? Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos vivenciando o mistério da Palavra de Deus. E uma palavra que veio como chuva do céu para regar a terra, fecundar a terra e produzir frutos. De modo que as sementes lançadas pela palavra vão caindo em solos diferentes, que são os corações de cada homem e de cada mulher. Mas a chuva é a mesma, a graça de Deus. Porque a uns cabe plantar, a outros cuidar e a Deus fazer crescer e a outros colherem. Por isso, na primeira leitura de hoje, nós encontramos ainda na reflexão do livro da sabedoria, alguém que vai contemplando a ação invisível de Deus na história. A mão de Deus que vai conduzindo a história, nos momentos difíceis do povo e também nos momentos alegres. É a sabedoria do Senhor que vai conduzindo o povo, principalmente mostrando o braço forte, o seu braço forte, o seu amor e a sua proteção. Por isso o povo vai sentindo pouco a pouco e lentamente as manifestações de Deus. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ainda que me falte a carne, ainda que me falte a colheita, ainda que me falte tudo, o Senhor esteve sempre do meu lado. O Senhor não me abandonou. E é isso que vai impulsionando um homem e uma mulher a poder vencer os seus grandes desafios de vida, porque nós não somos peregrinos solitários. O Senhor caminha conosco. Jesus se fez caminho, Jesus se fez companheiro de caminhada e Jesus também se fez ponto de chegada. Por isso, às vezes, eu e você, nós não compreendemos a história e ficamos nas perguntas: por que, Senhor? Por que eu? Mas é o Senhor que sabe todas as coisas. E o Senhor sabe conduzir as nossas vidas. De modo que o convite que a leitura nos faz é que, como cegos, nós nos entreguemos ao pastoreio e aos cuidados do Senhor, porque Ele sabe cuidar de cada um de nós. É Ele que conduz a sua história, desde o princípio até o fim. Ele estará sempre presente, nos relata a primeira leitura de hoje. Agora Jesus está preocupado com a vida de oração dos seus discípulos, e realmente a oração é um dilema para os cristãos de todos os tempos. Porque a oração, quando é mergulhada na rotina, nós abandonamos. Oração e materialismo não funciona muito bem. Oração também e exagero pastoral também não funciona muito bem. Oração e dispersão também não funciona muito bem. De modo que às vezes nós estamos com um excesso de palavrórios, um excesso de palavra que não passa do teto da casa e nem da igreja,
mas que não toca as nossas vidas, que não alimenta as nossas vidas. Para nós, então, religiosos e religiosas, quando resumimos a nossa vida espiritual somente àquelas leituras que são prescritas pela lei em nossa capela, isso vai pouco a pouco, isso vai se desfalecendo, isso vai desanimando a cada um de nós. Por isso, a grande preocupação de Jesus é que os discípulos não desistissem da oração. E se tem um dilema hoje para a igreja, chama-se oração. Às vezes a gente tem até que reconhecer e se atrever que estamos desaprendendo a orar. Às vezes celebramos muitos sacramentos, celebramos muito rito, mas não temos vida de oração. E aquele que não fala com Deus, que não tem diálogo com o Senhor, que não constrói sua intimidade pessoal com o Senhor, como é que vai falar de Deus? Vai falar de Deus como se fala de matemática? Como se fala de fórmulas matemáticas? Como se fala de fórmulas também históricas? Ao Senhor, ou para falar do Senhor, é necessário também esta intimidade, porque senão fica um palavrório vazio, uma pregação vazia, e aí será fonte de vaidade, de vanglória, de deslumbramento, e isso não vai ajudar a pessoa a progredir, a avançar na sua fé. Por isso a preocupação de Jesus é para que os discípulos não desistissem da oração e orassem sempre. E orar não é fácil. A primeira coisa que nós jogamos fora na vida é a oração. A primeira coisa que nós trocamos no nosso dia a dia é a oração. Trocamos por vida pastoral e dizemos que fazer pastoral é oração. Trocamos pelo trabalho em tantas instituições e dizemos que isso aí é orar. Às vezes é a incapacidade da pessoa de orar. Porque há homens e mulheres, mesmo consagrados, que eles têm dificuldade de oração. Porque quando nós perdemos essa intimidade, quando nós perdemos esse gosto, fica muito difícil orar, realmente. A cabeça se dispersa, o coração fica ausente, as palavras estão saindo, mas o coração não está presente. Aqui está a preocupação de Jesus com os discípulos de ontem, de hoje e de amanhã. Não desistirem da oração. Não desistirem. Nós vamos encontrar os grandes homens que se entregaram às obras sociais, como Madre Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres, Charles de Foucault e tantos outros, que eles mantinham o seu horário rígido de oração antes de realizar a sua missão. Antes de realizar qualquer missão, eles se dedicavam 2, 3 horas à oração para depois saírem em oração. Nós estamos fazendo o contrário. Nós nos entregamos mais ao ativismo pastoral, mais às atividades pastorais e damos pouco tempo à oração e com isso estamos pagando caro. Estamos pagando um preço muito caro. Por isso a parábola de hoje é de um juiz iníquo, que não respeita a Deus, que não respeita os homens, mas que naquele momento refletindo, ele vai dizer: eu vou atender essa mulher para que ela não venha fazer violência comigo e também que eu fique livre dela. A persistência da mulher, a persistência dela intimidou o juiz iníquo, a persistência dela. Ela foi persistente, todo dia, todo momento, a tal ponto que ela venceu a dureza de coração e a iniquidade daquele juiz. E vem a pergunta de Jesus: por acaso Deus, que é bondoso, Pai misericordioso, vai deixar aqueles e aquelas que suplicam dia e noite? Vai abandoná-los? Claro que não. Rapidamente Ele lhes concederá aquilo que é justo, porque às vezes o meu desejo e a minha vontade não são condizentes com a vontade do Senhor. Às vezes eu peço uma coisa e não é aquilo que o Senhor quer para mim, Ele quer me oferecer algo melhor. Mas a grande pergunta de Jesus, eu creio aqui, é para mim e para você, é esta: será que quando o Filho do Homem voltar, Ele vai encontrar fé sobre a face da terra? Será que Ele vai encontrar fé? Meus irmãos, minhas irmãs, aqui está uma pergunta muito séria para mim e para você, porque a fé vai desfalecendo pouco a pouco por sede, porque nós não alimentamos, nós não dedicamos tempo, e a partir do momento que eu vou me apartando, a partir do momento que eu vou me distanciando desta vida espiritual, paulatinamente a fé também vai ficando desorientada e ofuscada, de modo que os corações ficam perdidos e a presença do Senhor ofuscada. Um grande fraterno abraço para todos, até amanhã se Deus quiser.